conhece, eu sou a Raquel Patro, jardineira paisagista e principal responsável pelo site jardineiro.net. Essa live foi uma briga escolher o assunto, porque cada um queria um assunto, mas no final eu acabei juntando os dois mais votados, né, que é sobre trepadeiras e arbustos, que eu acho que é um tema bem amplo, mas bem interessante. Vamos combinar o seguinte, gente. Eu peguei a maior parte das perguntas antes na última live. Mas se vocês quiserem mandar perguntas aqui no finalzinho da live, eu vou dar uma espiada no Stories para ver ali como que tá as perguntas aqui na transmissão. E daí, no que a gente conseguir, no que a gente puder, a gente responde. Tá legal? Vamos começar? Vamos lá, então. Ó, a primeira pergunta é do Rodrigo Augusto. Qual o melhor, né? Enxertia ou alporquia para jabuticabeira? Então, as duas formas funcionam muito bem para jabuticabeira. Eu acho que a principal diferença está no tempo de resposta que você vai ter essa planta. Quando a gente faz um alporque na jabuticabeira, tem taxas às vezes maiores de 90% de pegamento dela enraizar. Só que a alporquia ela demora pelo menos uns 180 dias para dar um resultado que você possa desmamar, né, o ramo, né, o alporque da árvore mãe. Já na enxertia, com 90 dias a gente já consegue já ver se teve um resultado bacana no enxerto. A diferença é que na enxertia a gente vai ter que de qualquer forma plantar uma das jabuticabeiras, que é a jabuticabeira que vai ser o cavalo, ela tem que ser plantada de semente, né? E aí você vai pegar um ramo de uma árvore produtiva para enxertar em cima de uma muda que já tenha cerca de 2 anos. É um pouco menos que 2 anos. Então você vai pegar de uma árvore já adulta e vai enxertar em cima de uma muda jovem. Ela tem umas vantagens bem interessantes porque ela tem um sistema radicular bem perfeito porque foi originado de semente. Já na alporquia, você pega só o ramo da árvore que já está produzindo, né? E estimula o crescimento de raízes nesse ramo. E essas raízes, elas não são completas, digamos assim, como de uma planta que vem de semente. Elas são raízes adventícias que acabam se desenvolvendo. Tá legal? Então vai muito da escolha, os dois métodos, eles funcionam muito bem para jabuticabeira, que é uma planta meio chatinha de multiplicar de formas vegetativas. Então, mas essas duas formas, elas se prestam bem. Tem mais uma vantagem com relação à enxertia, que você consegue enxertar diferentes espécies de jabuticabeira em cima de diferentes espécies de jabuticabeira. Então, dá para você pegar uma planta que é mais adaptada a um determinado clima e local e usar essa planta como cavalo e colocar uma planta diferente, com características diferentes, para usar como cavaleiro e enxertar em cima dessa planta mais adaptada. Isso acaba dando mais resistência na planta. Então, o enxerto ele não é imediato, porque a planta tem que cicatrizar ali, né? E nem sempre ele dá certo. Tem grandes chances de sucesso. Vídeo ao vivo pausado. Eu dei uma pausa aqui estranha, não sei o que aconteceu. Mas voltando, tem grandes chances de sucesso, mas corre o risco de não pegar. E ele tem que cicatrizar primeiro para depois começar a crescer. Então você vê que teve sucesso mesmo o enxerto cerca de 90 dias depois. Comparando com o alporque é bem menos tempo, né, do que o alporque leva meses, né, muitos meses, mais de 180 dias para você realmente ver um resultado palpável, digamos assim. A Lais Rosen
tá? Uma dica que eu esqueci de falar, eu tinha anotado aqui, que eu achei bem interessante, é que a gente não pode, para fazer tanto a alporque quanto para fazer a enxertia da jabuticabeira, a gente não deve pegar uma planta que está frutificando. Tem que esperar passar essa frutificação e depois coletar os ramos, escolher os ramos para a gente fazer a propagação vegetativa. Porque a frutificação ela inibe o enraizamento, que é fundamental quando a gente quer multiplicar as plantas. A Laís Rosen quer saber mais sobre podas, especialmente em Flamboyant mirim. O Flamboyant mirim ele não tem muito a ver com o Flamboyant, a árvore, né? Ele é arbustiva e ela, a princípio, não precisa de podas. Ela funciona como um arbusto tropical, é um arbusto informal também, e ela não precisa de podas. As podas no Flamboyant mirim são mais de limpeza, tá com um ramo seco, um ramo doente, aí você vai lá e corta esse ramo, um ramo mal formado que está às vezes indo numa direção estranha. Então, basicamente é só esse tipo de poda que o Flamboyant mirim precisa. Mas a gente pode também fazer podas de formação para deixar ela com um aspecto mais compacto, ela tolera bem esse tipo de poda, desde que não seja uma poda muito severa, muito grande. A gente pode também transformar o Flamboyant mirim numa arvoreta, porque ela é um arbusto, né? A live é sobre arbustos. Mas você pode ir podando os ramos de baixo, né, gradativamente, conforme ela vai crescendo e ir formando uma copa em cima. Aí ela fica com uma característica de árvorezinha. E essas podas de formação também. De vez em quando, às vezes quando a planta está muito antiga, é interessante você fazer uma poda de renovação, que é uma poda um pouquinho mais profunda, para dar uma renovada mesmo na folhagem. Mas basicamente é isso. Via de regra, ela não precisa de podas, mas se você quiser imprimir um formato diferente na planta, você pode fazer esses tipos de podas diferentes. A Joyce Farias perguntou: como plantar uma trepadeira para subir e cobrir um muro? Então, essas trepadeiras que servem para a gente fazer esses muros todos verdes, que geralmente é a unha de gato, a era americana e a falsa vinha, elas têm que ser plantadas bem rente ao muro mesmo. E não tem grandes segredos, é da mesma forma como você plantaria outra muda, tem que fazer uma cova maior que o torrão da muda que você comprou. A distância entre as mudas vai depender da velocidade com que você quer que esse muro feche. A unha de gato, por exemplo, você pode usar um espaçamento de 50 centímetros, 1 metro, para um fechamento relativamente rápido. Só tem um porém, todas essas trepadeiras que cobrem o muro, a gente está acostumado a ver elas bem vigorosas, né? Só que no início do crescimento delas é bem devagar mesmo, demora muito mesmo, demora às vezes até 1 ano para cobrir 1 metro quadrado. Depois que ela já está crescida, né, já está começando a cobrir, digamos assim, metade do muro, é que daí ela começa a ter mais velocidade no crescimento. Então, no início, a gente tem que ter paciência mesmo, porque elas são bem lentas, tá? E a era americana e a falsa vinha, para a gente ter aquelas cores bonitas, de folha laranjada, folha vermelha, e que caem também no inverno, tem que apenas ir em locais que tem clima frio no inverno, tá? Senão não vai funcionar, você não vai obter aquele efeito, né? Tem uma trepadeira também que eu não vi muitas vezes, eu só vi uma vez, que é uma unha de gato variegata, que é bem bonita também e que serve para cobrir muros. Eu vi numa floricultura em Santa Catarina e eu achei muito bonito, eu nunca tinha visto, eu achei muito bonito. Então, se vocês ficarem interessados, depois eu não me lembro agora exatamente qual o nome da floricultura, mas, lembrei, é Flora Bastoldi, em Santa Catarina, que tem essa planta. Então, procurem, depois eles têm um perfil no Instagram, se você ficou interessado em ter a unha de gato variegata, que fica fantástica no muro também. Lembrem-se que a unha de gato
para ela ficar bonita e para ela não destruir o muro, porque ela tem essa fama, né, gente, de destruir o muro, ela tem que ser sempre podada, sempre mantida bem rente no muro. Se começa a soltar os galhos para fora do muro e principalmente se ela começa a frutificar, a dar aqueles figos grandes, ela já está engrossando demais os ramos, você deixou ela ficar adulta e isso não pode acontecer. Tem que manter ela sempre podada para que o galho dela não engrosse, porque é esse engrossado galho que faz que o muro fique frágil, né? Fique destruído. Tá? Então mantê-las sempre podadas. As eras não precisam dessas podas porque elas não crescem dessa forma, mas a unha de gato precisa. Vamos continuar aqui. Luzia Ciano pergunta sobre a dipladênia. Eu achei bem interessante essa pergunta. Posso retirar as vagens de sementes antes que elas sequem e se abram? A dipladênia, ela, se eu não me engano, ela tem um fruto que é deiscente, né? Quando o fruto é deiscente é que ele se abre sozinho. E as sementinhas delas têm uma penugenzinha para sair voando com o vento. Então eu acho que a Luzia, ela não quer perder as sementes da dipladênia. E o que se faz? Eu peguei uma dica que eu já vi o pessoal que cuida de rosa do deserto, que também tem esse mesmo tipo de fruto que se abre sozinho quando o fruto está maduro. O que eles fazem? Olha só que interessante. Eles passam um arame em torno da vagem, do fruto da planta, para que quando ele ficar maduro, ele não abrir e não escaparem todas as sementes. Outra coisa que eu já vi é eles ensacarem o fruto, botar um saquinho de papel, tipo um saquinho de pão. Quando ele está ficando mais para maduro, você ensaca ele com um saquinho de pão e aí se ele abrir dentro do saco, você não vai perder as sementes. Tá legal? Eu acho que vai dar super certo na dipladênia essa estratégia. Se alguém souber de mais alguma estratégia aí, pode falar, que vai ser ótimo. A Samantha perguntou como combater o fungo gnats. Olha só que doido. Apesar de não ser o tema principal da live, eu achei bem interessante a pergunta dela, porque também pode acontecer com plantas arbustivas. O fungo gnats, na verdade, não é fungo, gente. Ele é uma mosquinha, tá? Que essa mosquinha, ela fica, às vezes, quando a gente coloca matéria orgânica no vaso e nos canteiros também. E o que ele faz? Essa mosquinha faz? Ela vem nos canteiros e nos vasos, colocar os ovos no substrato e as larvinhas delas comem os fungos que se desenvolvem nessa matéria orgânica, por isso que ela tem esse nome estranho, fungo gnats. Só que ao comer o fungo que está no solo, no substrato, ela acaba meio que roendo às vezes as raízes das plantas e às vezes a planta está fraquinha, a gente não sabe bem por quê. É porque tem muito dessa mosquinha, muito dessa larvinha prejudicando as plantas. E ela não é muito fácil de tratar, de lidar com ela. Aí eu peguei na internet, fui atrás procurar as formas da gente combater essa mosquinha fungo gnats, tá? Aí tem um controle biológico que eu achei bem interessante, que é a utilização do Bacillus thuringiensis, tá? Que é uma bactéria. A utilização da mosquinha Hippoaspis milis e a utilização de um ácaro que é predador, que é o Stratiolelapis simitus. Esses controles biológicos, eles são produzidos por poucas empresas, né? E talvez não seja muito fácil de encontrar, mas se você tiver oportunidade, o Bacillus thuringiensis, ele já é mais fácil. Se eu não me engano, a Dime produz e vende em envelopinhos, a gente encontra nas floriculturas para lidar com essas larvas. Outras formas de combater o fungo gnats seria detergente ou a calda com fumo em corda.
Ou calda de fumo também, tem pronta. Ou a gente faz a calda de fumo, ou a gente compra pronta, que ele é eficiente contra o fungo gnats. Outra forma é cobrir o solo com algum material inerte, que não seja matéria orgânica. A matéria orgânica fica embaixo, você coloca uma camada de areia por cima e isso acaba não sendo atrativo para essa mosquinha. Reduzir a umidade do ambiente também. Às vezes você tem plantas numa estufa e a estufa está muito úmida. Melhorar a ventilação na estufa, porque os fungos se desenvolvem em locais úmidos. E a mosquinha também, ela gosta de ficar no local úmido. Então, se você melhora a ventilação, espanta um pouquinho essas mosquinhas. Aí tem outras formas, uso de armadilhas, tá? A base de cola, pendurados, né? Essas armadilhas, elas servem mais para monitorar do que para controlar propriamente o fungo gnats. E armadilhas feitas com vinagre. O vinagre é super atrativo para moscas, então, e o fungo gnats também. Então você pode fazer armadilhas com vinagre garrafa, né? Que você faz um furinho e coloca o vinagre dentro, a mosca entra pelo furinho, ela não consegue sair, acaba se afogando no vinagre. Essa também é uma alternativa. E por último, a utilização do óleo de ninho. O óleo de ninho, ele resolve uma boa parte dos problemas com pragas nas nossas plantas, inclusive a mosquinha, que é o fungo gnats. Uma outra alternativa que eu achei bem interessante é você colocar, junto com as suas plantas que estão afetadas, aquelas plantas carnívoras pinguícolas. Quem é fã de carnívora sabe do que eu estou falando. Diz que essas plantas carnívoras são ótimas para controlar essa mosquinha. A mosquinha acaba caindo na armadilha da pinguícola e acaba morrendo. Então é mais uma opção para resolver essa plantinha. Próxima pergunta do Rivaldo do Oliveira Filho. Ele pergunta sobre a jade vermelha. Jade vermelha é uma trepadeira maravilhosa, para quem não conhece, que ela coloca uns cachos vermelhos de flores bem bonitos, que você enxerga por baixo da trepadeira, né? Ele diz que mora em Natal e plantou uma. Ela cresceu e ficou imensa, mas ele nunca conseguiu fazer com que ela florescesse. Então, Rivaldo, complicado isso, né? As plantas têm uma variação individual genética, então algumas florescem mais, outras florescem menos e outras não florescem nunca. Pode acontecer, não estou dizendo que é esse o seu caso, mas às vezes pode acontecer, principalmente quando a gente planta as nossas plantas a partir de sementes. Pode ser que ali acontecer alguma mutação, alguma coisa que a planta simplesmente não floresce, né? E não tem muito o que fazer. Mas, né, enquanto a gente não descarta essa possibilidade, assim, a gente pode lidar com a iluminação. Muitas vezes as plantas não florescem porque não estão sendo iluminadas o suficiente. A meia sombra é suficiente para ela colocar folhagem, crescer vigorosa, mas não é suficiente para ela florescer. Então, veja se ela não está faltando uma luz do sol direta na sua trepadeira, porque esse é o fator mais importante, na verdade, para o florescimento das plantas. Segundo lugar, às vezes ela está muito fechada, muito escura e a luz não está penetrando na copa da planta. Uma outra opção seria fazer uma poda na sua jade vermelha. E por último, uma fertilização à base de fósforo, que eu acho que a maioria das pessoas já virou um senso comum, que o fósforo é o fertilizante, é o nutriente da floração das plantas. Então, se falta fósforo, elas têm mais dificuldade em florescer, a floração fica mais fraquinha. Então, é importantíssimo ter fósforo na fertilização das suas plantas. Então, se nada dessas coisas derem certo, manter a planta hidratada, bem irrigada. Às vezes a planta não floresce porque ela não está bem hidratada, né? Ela acaba mais fraquinha.
E em último caso, que a gente pode tentar, que funciona com muitas espécies de plantas, é às vezes provocar um estresse na planta. Às vezes a planta está tão confortável que ela não floresce. É meio paradoxal isso, mas às vezes é isso que acaba acontecendo. Então você deixar a planta estressada. Como estressada, Raquel? Deixar ela passar um pouquinho de sede, deixar ela tomar um pouquinho mais de sol do que ela está acostumada. Às vezes são fatores, até a própria poda, são fatores que estressam a planta e podem estimular a floração. Não é para todas as plantas que isso funciona, tá, gente? É para algumas espécies que o estresse pode desencadear a floração. Porque a inteligência da planta, ela acaba chegando à conclusão que pode acontecer de eu morrer. Então é melhor eu deixar descendentes antes disso. Então o estresse acaba provocando que a planta floresça para que ela garanta a perpetuação da espécie. É um mecanismo que a natureza encontrou. Então, por isso que às vezes o estresse imposto na planta pode provocar a floração. A Marta perguntou sobre a flor borboleta. Gente, eu sei que para muitas pessoas, às vezes eu falo o nome da planta, se não foi você que fez a pergunta, não é você que tem a planta em casa, pode ser meio estranho. Mas que planta é essa que ela está falando? Mas quando eu for publicar a live no YouTube, eu vou colocar as fotos para o pessoal saber de qual planta que eu estou falando, tá legal? Aí não vai ficar tão estranho, tão confuso. Ela pergunta sobre a flor borboleta. Acho que lagartas e ou formigas estão comendo as folhas que acabam meio amareladas e sem vidas. E no tronco parece ser um fungo esverdeado. O que posso fazer? Então, Marta, é o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que descobrir o que realmente está comendo as folhas da sua planta, porque o acho é meio complicado, a gente tem que saber com certeza. Se você não consegue enxergar esse bichinho de dia, às vezes é interessante você procurar de noite. Tem muitas pragas que atacam as nossas plantas só de noite e de dia. Eles ficam escondidos na terra, a gente não vê eles, não entende por que a planta está ficando sem folhas, as folhas estão caindo. É porque os bichinhos muitas vezes atacam de noite, principalmente lagartas. São sapequinhas e atacam à noite. As lesmas também costumam atacar de noite. Eu já vi muitos casos assim, de morte súbita. A pessoa estava com a planta ali de dia, estava linda. Quando ela acorda no outro dia, vai ver a planta tombada, morta. E não tem gato, não tem cachorro, ninguém entrou, ninguém derrubou. É que às vezes passou a noite inteira um bichinho roendo a planta. E quando chegou amanhã, de manhã cedo, a planta já estava totalmente perdida, digamos assim. Acontece, já vi acontecer algumas vezes. E esse algoz você tem que procurar à noite. Você chega lá de noite lá com a lanterna do celular para ver se você encontra esses bichinhos. E uma outra alternativa é você deixar uma armadilha. As lesmas, elas acabam roendo à noite porque é mais fresquinho. E você pode colocar, por exemplo, pão dormido em cima do substrato. Corta o pão no meio e umedece ele um pouquinho com água e coloca em cima do substrato. As lesmas, elas vão tender a se esconder e a comer o pão por baixo, que é mais fresquinho e mais úmido. E aí quando você virar o pão de dia, você vai ver que ali vão estar as lesmas. Tem gente que usa farinha, também pedaços de madeira. Se você colocar uns pedaços de madeira sobre o substrato, quando você vai ver de manhã, vira aquele pedaço de madeira, vira aquela telha e os bichos vão estar lá. Tá? Só que não adianta você colocar essas armadilhas e não olhar, porque senão você só está criando abrigo para os bichos. Aí é pior, não resolve nada e ainda piora a situação. Outra coisa que você pode fazer, além de descobrir qual que é a praga para você tratar direitinho, porque formiga é uma coisa, você trata de um jeito, lagarta você trata de outro jeito. Você precisa saber bem o que é. Depois que você descobriu o que é, aí você pode tratar de acordo com o que você descobriu. Outra coisa que você pode fazer é uma poda. Às vezes a poda é necessária para revigorar uma planta que já está meio caidinha, ela já floresceu, está amarelando já.
e a poda dá uma acordada na planta, digamos assim, tira toda as flores velhas e acaba estimulando que a planta rebrote. E por último, né, como é que está a fertilização e a irrigação dessa planta? Né? Às vezes é isso que está faltando, ela está com a folha amarelada, pode ser que esteja faltando nitrogênio ou outro nutriente para essa planta poder sintetizar clorofila e ficar com as folhas bem verdinhas. Então, tentar descobrir o que está faltando para essa flor borboleta, por que ela está amarelando as folhas. Essas são algumas pistas de como você pode investigar. Quando você diz que tem um fungo esverdeado, a primeira coisa que me veio na cabeça foi os líquens. Se for realmente um líquen, ele não provoca um mal, um dano direto na sua planta. O líquen, na verdade, ele é até um bioindicador que mostra que o ar ali no local da planta não está poluído, né? Principalmente os coloridos, os verdes até nem tanto. Então, mas ele não faz mal, ele não se alimenta da planta nem nada. Tem que ver se realmente é um líquen, porque só o fungo esverdeado é uma coisa meio vaga, precisaria ver uma fotografia, pelo menos, dessa planta para ver se é isso mesmo. Mas se for líquen, não é uma coisa que você precisa se preocupar, tá legal? Então, da Marta, é isso. Alessandra Belotto pergunta: gostaria que falasse sobre as camélias. As camélias são uma verdadeira paixão, né, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha só, as camélias, elas são originárias do Japão e da Coreia e da China. Essas plantas, elas são da mesma família do chá. Sabe o chá comum, chá preto, chá verde, chá branco que a gente toma, que ajuda a emagrecer e tal, que ajuda a gente a ficar acordado? Elas são da mesma família. Isso é uma curiosidade interessante. Existem praticamente 8.000 variedades diferentes de camélias e os orientais são os principais produtores dessa planta. Parece que a Itália rivaliza fortemente com o Oriente na produção de novas cultivares de camélias. Eles gostam bastante também. Então, as camélias no Brasil, as camélias elas gostam de um clima mais ameno, mais frio, com essa variação entre as estações. Então, elas vão se dar melhor no sul do país e em regiões, no sudeste também, e em regiões de altitude, onde tem serra, né? Elas vão gostar. E também elas toleram muito bem geadas e neves. Elas são bastante tolerantes ao frio. Não gostam de muito calor, não gostam de muita umidade. E olha que segredinho interessante. As camélias, elas gostam do solo levemente ácido. Então, ao contrário da maioria das plantas que vão se beneficiar quando a gente fizer uma neutralização do solo, fazer uma calagem, a camélia não gosta disso. Ela gosta do solo ácido. Então, fazer uma boa adubação orgânica vai melhorar a acidez do solo e, eventualmente, aplicar quelatos de pronto. Não é uma coisa muito fácil de encontrar os quelatos de ferro, mas se você tiver a oportunidade de achar, para aplicar nas camélias, vai ser muito bom para acidificar o solo e repor esse nutriente para elas, que é bastante importante. Elas são bastante suscetíveis a pragas e doenças, principalmente se o ambiente não estiver ideal, ou seja, se estiver muito quente, muito úmido, naquelas condições que eu falei para vocês. Ela gosta bastante de ventilação, então se não tiver ventilação, ela também vai decrescer, vai ficar doente. Elas são bastante suscetíveis a fungos e bactérias. É muito comum a gente ver elas atacadas e, por exemplo, a flor nem abrir, o botão acaba abortando e caindo antes da flor abrir, o que é desesperador, porque às vezes você vê a planta repleta de botões e os botões caindo. É bastante preocupante.
E cochonilha, se você pegar uma folha de camélia, às vezes ela tá cravejada de cochonilha. Cochonilha parece que tem um imã para essa planta. Como que a gente trata a cochonilha na camélia? Com óleo mineral, pulverização de óleo mineral, o óleo mineral ele forma uma camada em cima da carapaça da cochonilha, ela não consegue respirar e acaba morrendo. Então, volta e meia, é interessante aplicar óleo mineral, às vezes combinado com inseticida, em cima da camélia para tratar essas folhinhas. Elas gostam de sol pleno e de meia sombra também. Espero que você, Alessandra, tenha curtido esse resuminho sobre camélia. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Lulu Biasi pergunta: a gente sempre precisa dar um apoio e um suporte para as trepadeiras? Ou pode deixar elas livres, né? Aí é interessante essa pergunta porque ela é um depende, né? As trepadeiras se dividem em 4 grupos diferentes, que são as trepadeiras volúveis, que são aquelas que vão se enrolando em torno do suporte, tá? As trepadeiras com gavinhas, que são aquelas que têm a folha ou a ponta da folha modificada ou algum tipo de outra folha modificada que ela forma aquela molinha e essa molinha também consegue se enrolar no suporte para prender a trepadeira e ela conseguir subir. Algumas têm na ponta da folha, a outra é direto do caule, essa gavinha. Tem as trepadeiras também com raízes adventícias, que a cada segmento do caule ela emite umas raizinhas e essas raízes elas meio que colam no suporte, também fazendo com que a planta consiga subir. A gente vê essas raízes na jiboia, por exemplo, e na própria unha de gato que eu falei antes. Ela emite de tempos em tempos essas raízes e essas raízes acabam grudando no suporte. Então, para esses 3 tipos de trepadeiras que eu falei agora, a gente não precisa tutorar ela e que ela sobe sozinha, tá? As trepadeiras escandentes, que na verdade são arbustos, elas precisam de tutoramento. Um exemplo clássico é a buganvília. Ela não é volúvel, ela não tem gavinhas e ela não tem raízes adventícias. Ela só joga os ramos bem longos e a gente tem que apoiar esses ramos de alguma forma. Esses arbustos escandentes, muitas vezes a gente pode conduzir eles até mesmo sem suporte para formar realmente um arbusto ou uma arvoreta. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver uma árvore de buganvília, que ela não está apoiada sobre nada, né, sobre coisa alguma, mas ela foi conduzida como uma arvoreta. Então, nos arbustos escandentes é possível a gente fazer isso. E eles, para você ter eles como trepadeiras, aí você realmente precisa tutorar elas sobre algum suporte, um caramanchão, uma pérgola, uma treliça. Os outros tipos que eu falei antes, eles vão subir sozinhos, você não precisa ficar amarrando, né? Ficar apoiando ela sobe sozinha. O que você pode fazer, às vezes um ramo acaba despencando para algum lado estranho, você pode retornar ela, mas via de regra ela não precisa de muita ajuda não. Próxima pergunta da Sila veio: trepadeira em vaso funciona? Funciona sim, só que aí vem uma pergunta, né? uma questão que é o depende. Por que depende? Porque se você tiver uma trepadeira em vaso, uma dipladênia, por exemplo, que foi citada antes, para subir em cima de uma treliça pequena, vai dar super certo. Você não precisa de uma planta muito grande. Agora, se você quer ter uma buganvília em vaso para cobrir um caramanchão, pode até funcionar. Tem que ser um vaso gigantesco, mas ela vai ficar muito melhor se tiver no chão. Então depende do porte que você quer essa sua trepadeira. Às vezes
você quer cobrir uma área grande e planta as plantas em vasos. Aí realmente é complicado. Uma planta que é cultivada em vaso, ela não tem o mesmo vigor de uma planta que é plantada diretamente na terra. Não tem nem como competir. Na terra ela é livre para crescer, a raiz dela crescer em busca de água, de nutrientes. E no vaso não, no vaso ela está limitada, ela vai depender só daquilo que você molhar ela, ou da água da chuva que cair, mas só o que tiver no vaso e do fertilizante que você colocar no vaso. Quando aquele substrato estiver fraquinho, você vai ter que trocar, vai ter que fazer alguma coisa, e ela estando já sobre algum suporte, fica até meio complicado. Às vezes você só consegue repor por cima, mas não consegue mexer na estrutura do vaso. Então, a dica é o seguinte, se você vai cobrir uma estrutura grande, uma estrutura pesada, como uma pérgola e um caramanchão, dê preferência para plantar no chão direto a sua trepadeira, tá? Independente da espécie que você escolha. Porque isso vai deixá-la mais vigorosa se o seu objetivo é cobrir aquela estrutura. Às vezes a gente não tem o objetivo de cobrir a estrutura, quer só que fique só na ponta, só para enfeitar a estrutura mesmo. Então pode deixá-lo no vaso que não vai ter problema. Mas se você não tiver acesso ao chão, é interessante até às vezes abrir o pavimento que você já fez para fazer um canteiro para poder plantar a planta diretamente no chão. Tá legal? Então, trepadeira em vaso funciona assim, desde que a sua estrutura seja pequena ou que você não queira cobrir ela inteira, que é só que a trepadeira enfeite uma parte só do seu suporte. Tá legal? Última pergunta aqui da Vanessa Panato. A buganvília, quanto tempo ela leva para ter 2 a 3 metros? 2 a 3 metros é rapidinho para uma buganvília, tá? Eu acho que em menos de 2 anos é capaz dela alcançar isso. Se for uma muda bem sadia, bem vigorosa, que tome sol, que você adube bem e regue bem, ela tem tudo para crescer até muito mais do que 3 metros. Isso aí é fichinha para ela. Cada vez que uma buganvília emite um ramo, aquele ramo vai longe. Então é bem fácil, não precisa se preocupar, rapidinho ela consegue esse tamanho, a não ser que você pode, né? Se você podar, daí muda o esquema da planta. Mas a princípio ela tem um grande potencial para ser uma planta bem grande, bem vigorosa. Eu já vi buganvílias com mais de 10 metros, às vezes subindo sobre uma árvore que é muito grande e despontando lá em cima a ramagem da buganvília, maravilhosa. Então ela não tem limites e ela costuma ser bastante vigorosa e crescer bem rápido. Então, gente, eu acho que era isso que tinha na live. Eu vou dar uma espiada aqui para ver se tem alguma questão que o pessoal enviou. Ó, Inês Lins perguntando se a cheflera pega de galho. Pega sim, a cheflera pega super fácil. Por estaquia, você pode fazer a estaca dela enraizar na água ou diretamente num vasinho com um substrato. O que mais? Eu acho que era isso, gente. Ó, tem uma questão aqui sobre bromélias e tem uma outra questão sobre bonsai. Eu vou deixar para responder essas questões quando tiver uma live específica desses assuntos. Ah, eu já ia esquecendo, a live da semana que vem, ó, preparem-se, vai ser daquele outro assunto que acabou não vencendo, mas eu não vou deixar o pessoal sem as respostas. Então, na semana que vem, a nossa live vai ser sobre hortas. Então, façam perguntas sobre hortaliças, sobre o cultivo de hortas. A horta pode ser em vaso, a horta pode ser direto no chão. Então, independente de como for a sua horta ou de como você quer a sua horta aí na sua casa, mande perguntas sobre hortas, tá? Vai ser no mesmo horário, quarta-feira, às 2h30, tá bom? Eu vou botar no Stories a figurinha para o pessoal mandar as perguntas, tá? Fiquem atentos e mandem as perguntas para a gente falar sobre hortaliças. Acho que vai ser bem interessante, bem bacana.
Ó, tem mais uma pergunta aqui. Meu jardim amador. Tenho dificuldade com a hipomeia, ela seca muito. Então, meu jardim amador, eu trato a hipomeia como uma planta anual. Eu acho que ela tem essa característica de ser anual. Ela cresce rápido, né? Ela é uma trepadeira volúvel, cresce rápido, coloca um monte de flor e no final das contas ela acaba secando. E isso é normal dessa planta, tá? Não é todas as hipomeias, tem hipomeias diferentes. Aqui eu tô falando daquela corda de viola que é a mais comunzinha, mais simplesinha, que cresce, a gente vê crescendo no mato, tá? A Horsefalier não é assim, ela não é anual, ela é perene. Aquela batata doce também não é assim, ela é perene. Então a corda de viola, que é aquela mais simples, ela é normal que ela acabe secando depois que ela frutifica. Ela faz aquele lençol branco também faz isso. Ela faz a cápsula dela com as sementes pretas bem grandes e depois disso a planta fica seca e é normal que isso aconteça, tá? A rubra, se eu não me engano, essa que você está falando é a Hipomeia Horsefalier. Ela é perene, ela não é anual. É aquela que tem uma flor rosa bem grandona assim. É essa que você está falando? Porque se for, não é para ela secar não. Tem que ver o que está acontecendo aí. Tá legal? Se for essa, mande essa pergunta para mim no direct, que daí, se você tiver uma foto da planta, seria mais interessante para eu dar uma avaliada e descobrir que espécie é essa daí. Tá legal? Gente, então é isso, já deu bastante tempo, essa live deu mais de 40 minutos. Um grande beijo para vocês, tá bom? E até a próxima quarta-feira.